Quando se fala em Egito, a gente entende um lugar de escravidão, um lugar de prostituição, um lugar demoníaco. Mas entende no texto que o próprio Deus Pai fala através do anjo a José para que eles voltassem e fossem para o Egito. Mas entende-se que para ele ir para o Egito não foi de uma forma de vontade segundo o coração humano, mas foi para que se cumprisse um propósito de um profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Talvez nessa noite há pessoas que por um erro, por um acaso, por uma circunstância, têm se voltado para o Egito da escravidão, do Egito da tristeza, do Egito da fraqueza espiritual. Mas nessa noite eu profetizo pela palavra de Deus: Deus te chama nessa noite do Egito. Mas para entender este propósito, nos versículos anteriores, a Bíblia diz que Maria recebeu do Espírito Santo a dádiva de ser mãe de Deus. José, naquele momento, ao olhar para Maria, ele vê a barriga de Maria crescendo. E ele estava desposada de Maria. Agora imagina aquele homem que tinha desposado, era uma promessa de um casamento. Ele não tinha tocado fisicamente, sexualmente em Maria. Ele tinha certeza que ele não tinha se deitado com nenhuma mulher, mas ele olha para Maria e vê ela grávida. Naquele momento que ele olha para Maria, sabemos que dentro da sua barriga havia uma promessa. E quando ele olha para Maria, a Bíblia diz que ele guarda tudo em si, por causa que ele era um homem justo. Pela lei de Moisés, ele poderia naquele momento levar Maria diante de todos em público, acusar ela de adultério, acusar ela para que ela viesse pagar pelaquela ação. Mas naquele momento ele guarda em seu coração. O que Deus está falando conosco, tem situações que você vai olhar com os olhos humanos, você vai achar que está certo, você vai achar que tem certeza sobre aquela situação, mas não olha com o olhar físico, que quando olhamos com o olhar físico, a gente acaba cometendo um erro. Olha, pede a Deus para que Deus te dê visão, para que a gente venha olhar com o olhar do Espírito Santo. A Bíblia diz que havia também uma profecia de um rei, assim como um profeta que era espiritualizado em Israel. Quando chega na casa de Jessé, ele olha para a aparência dos seus filhos, ele olha para o músculo dos seus filhos, ele olha também para o tamanho. Mas Deus diz, todo mundo conhece: eu não olho para a estatura, eu não olho para o tamanho, eu não olho para o músculo, mas eu olho ao coração. Deus sonda o coração nessa noite. Olha! E por ele guardar aquilo no seu coração, a Bíblia diz que durante aquele tempo o anjo aparece a José: José, não temas, não temas, porque o que Maria está esperando é do Espírito Santo, para que se cumpra também o que foi dito pelo profeta, que uma virgem conceberia, daria luz a um filho, e seu nome chamaria Emanuel, é o Deus conosco. Quando você pratica a justiça, quando você pratica a bondade, quando você espera em Deus, não haja segundo o coração, não haja segundo a carne, a promessa de Deus, ele se cumpre na sua vida. Olha! Aí a Bíblia diz, naquele momento, que se passa e vem magos do Oriente. Acredita que eles vieram da Babilônia, da Síria, que ele tinha visto pelo céu uma grande luz. Aquela passagem pode ser que seja lá no capítulo 34, 24, se eu não me falo de números,
onde Balaão profetiza a luz de Jacó, a estrela de Jacó, que iria reinar para sempre. Acredito que essa profecia foi onde os magos viram aquela luz, aquela estrela. E eles vieram acompanhando a estrela, chegando até o rei naquele momento, Herodes. Viemos ver o rei, porque temos visto a sua estrela. Naquele momento a Bíblia diz que Herodes manda chamar todos os escribas, os estudados naquele momento, para que vejam na Torá, aonde estava escrito aquilo. Estava escrito em Miqueias a respeito do Filho do Homem. Mas o interessante é que aonde estava marcado para o nascimento da promessa era em Belém. Belém, segundo a Escritura, era menor. Não havia tanta estima, não havia tanta fama, mas através de uma promessa de um profeta lá atrás, aquela cidade que não tinha tanto nome passou a ser reconhecida. Talvez você olha para você mesmo se despreza, mas se a promessa do Espírito Santo tiver ainda na sua vida, aonde quer que você esteja, o nome do Senhor na sua vida te fará grande, te fará grande, te fará grande. Aí a Bíblia diz naquele momento que Herodes se preocupa, ele se preocupa. Por quê? Ele era rei. A herança era dos teus filhos, a riqueza era da sua família. Se tiver um outro rei, vai ofuscar o meu reinado. Quando que nasceu esse menino? Vá e diga onde ele está, vem e volta e diga onde ele está, para que eu vá, eu adoro. A Bíblia diz que os magos, seguindo a estrela, chega até um determinado lugar, presenteia o rei com mirra, incenso, ouro. E a Bíblia diz que Deus aparece a ele através do anjo mais uma vez, e ele segue o seu caminho. Aquilo ali gera uma revolta em Herodes. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo em toda a Belém. Sabe o que Deus está falando? Quando pessoas conseguem alcançar um certo nível, ele cresce um certo patamar, ofusca aquele que está crescendo. Ele quer matar a fé daquele que está crescendo. Ele quer pisar naquele que está crescendo. Ele deu ordem para matar a promessa do Senhor. Mas eu digo nessa noite, se é promessa de Deus, você passa pela peleja, mas a promessa vai se cumprir. Pode se levantar diabo, pode se levantar bruxaria, pode se levantar macumbaria. Se é promessa de Deus, vai cumprir. E houve uma chacina em toda Belém, mães chorando para que se cumprir o que foi dito pelo profeta Jeremias. Houve lamentação, Raquel chorando, mas a promessa de Deus não foi alcançada. A Bíblia diz naquele momento que o anjo foi até José, dizendo: José, tome a criança, vai para o Egito. A Bíblia diz que quando chegaram até Belém para matar as crianças, o anjo já tinha retirado com José naquele momento. O diabo veio em nossa direção para tentar acabar com nossos planos, acabar com o nosso projeto, mas ele não alcança. Assim como o próprio Davi diz: 1000 cairão do nosso lado, 10.000 caem à nossa direita. Pode vir raio, pode vir tempestade, mas a promessa de Deus não vai ser atingida. Talvez há pessoas aqui que receberam uma promessa. A promessa de Deus na sua vida não vai morrer. Aí, olha só que interessante, eu achei interessante. Eu falei: Senhor, por que o Senhor permitiu ele voltar para o Egito? Dá a entender que está retrocedendo. Porque a gente entende que quando volta para o Egito, está voltando para trás. Mas lá do Egito, que foi a permissão do Senhor. Aí a gente vai entender espiritualmente.
Jesus, através da vida de Moisés, pega esse povo e saia da terra do Egito. E aquele povo, anos antes, foi levado para aquele ambiente. Mas através daquele ambiente, Deus levantou um homem chamado José, que tinha sonhos, que tinha promessa, que tinha objetivo. Havia uma profecia de miséria sobre a terra, onde havia falta de água, falta de comida. Mas na terra do Egito, Deus deu estratégia ao homem que tinha o Espírito de Deus. Talvez a sua vida está como o Egito, está em sequidão, está em crise financeira, enfermidade. Mas assim como Deus deu estratégia a José, Deus também está te dando escape nessa noite. E quando Moisés leva o povo de Israel para fora, a Bíblia diz que naquele momento o povo segue marchando. Deus vira para Moisés e pede para que ele mudasse a rota. O texto vai dizer, irmãos, que Deus fala: se o meu povo passar pelo caminho dos filisteus, ele vai ter medo a guerra e vai voltar para o Egito. Deus sabia que aquele povo, se fosse enfrentar a guerra com outro inimigo, ele ia voltar para depois para o lugar antigo. Tem luta que você só vai lutar quando você vencer a luta antiga. Deus só vai permitir você passar para uma nova fase quando você vencer a luta antiga. O Egito pode ser a mágoa, o Egito pode ser as lembranças passadas, o fracasso do passado, mas Deus quer te chamar para algo grande. Olha para frente, não fica estacionado no Egito, que a luta que Deus conta com você é outra. Aí a Bíblia diz que Deus, através de Moisés, pede para que ele fosse diante de Pirete. Eu esqueci o nome do texto, do lugar. Aonde estava Migdol, que é um lugar chamado Torre Forte, e aonde estava escrito Baal Zephon, que significa o Deus do Norte. Aquele lugar, na tradução, eu achei interessante, a tradução vai dizer lugar de beco. Outra tradução vai dizer beco sem saída. Aí o lugar onde o povo foi é um lugar de beco sem saída, onde há uma torre e aonde há, pela crença deles, um Deus aonde eles cultuavam, o Deus do marinheiro. Pesquisando sobre aquele Deus, a gente vai entender que é um Deus de tempestades. E foi para lá que Deus envia o teu povo. A Bíblia diz naquele momento que quando o povo de Israel vai atravessar para ir para aquele lugar, depois do último milagre no Egito, a Bíblia diz que o povo de Israel, marchando, começou a pegar dos egípcios o ouro, a prata, a vestimenta, a prosperidade. Sabe o que Deus fala? Tem pessoas que têm medo de se entregar a Deus, com medo de perder a riqueza. Mas aquele Deus que te chama para uma novidade de vida, Ele promete a prosperidade, Ele te promete a riqueza, Ele te promete a saúde, Ele te promete o melhor de tudo, a salvação. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que quando eles estão marchando, o coração de Faraó, mais uma vez, muda de ideia. Por que nós deixamos eles ir? Por que nós tiramos eles de nos servir? A Bíblia diz naquele momento que os exércitos foi com 600 carroças. Naquela época,
simbolizava um tanque de guerra. Era proporcional a uma luta. Como que você vai lutar com uma pessoa em cima de uma carroça preparada para a guerra? Em volta daquelas carroças havia aqueles ferros que cortavam as pessoas. Era difícil. E eles vão marchando atrás do povo de Israel. A Bíblia diz naquele momento, quando ele se aproxima do mar, a multidão vem atrás. O povo se desespera, gera um desejo de retornar para o Egito. Deus vira para Moisés, usa Moisés, o que está na sua mão. A Bíblia diz que ele estende a mão. Aleluia. Quando ele estende a mão, vem um vento forte. No capítulo 15 de Êxodo, vai dizer que foi pelas narinas do Senhor. Aí a gente lembra em Gênesis, quando Deus formou o homem do barro, e diante daquele barro, Deus soprou fôlego. Aquele barro que não tinha vida, através do fôlego, passou a ter vida. Através desse mesmo fôlego, do vento oriental que veio sobre o mar, bateu sobre o mar, um vento forte sobre o mar começou a dividir em muro, começou a ficar igual parede, para mostrar para a gente que a gente só fica de pé através do vento do Espírito de Deus. Talvez você está passando por luta, mas através do vento do Senhor você não cai. Você está passando por batalha, mas através do vento do Espírito você permanece de pé. Você está passando por dificuldade, mas através do vento do Espírito Deus te dá vitória. Aí a Bíblia diz que fica um mar aberto. Só que a gente entende, a água ficou parada porque o vento estava ali. O vento estava ali. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha percebido. Por isso que eu vou ler de novo. A Bíblia diz que o vento soprou a noite toda. Era como se o vento estivesse batendo. Me lembro quando o profeta Elias se esconde daquela depressão que ele fica. Deus aparece a ele como um vento suave. Talvez o coração aqui que está abalado, está entristecido, desacreditado. Mas nessa noite eu profetizo na sua vida que o vento do Espírito, que o vento da mansidão, que o vento do sopro da cura visite o seu coração. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz naquele momento que o anjo que estava à retaguarda do povo de Deus vai para trás. E nisso que o anjo vai para trás, a nuvem também vai para trás. E nós sabemos que a nuvem se transformava em fogo à noite para iluminar o povo de Deus. Mas quando a nuvem foi para trás do povo de Israel, para que ele atravessasse terra seca, a Bíblia diz naquele momento que estava em trevas os que estavam atrás. Aqueles que se levantam contra a nossa vida para nos derrubar. Isso significa que são pessoas que estão em trevas. Precisa também dessa luz. Aí a Bíblia diz que aquela escuridão não deixava eles conseguirem enxergar o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus caminhava em terra seca, o povo egípcio tentava procurar onde que estava o povo de Deus. Talvez é por isso que você chegou até aqui, porque o diabo tentou te parar, mas ele não te achou, porque o anjo de Deus te deu escape. Te deu escape, te deu escape. O anjo do Senhor está acampado diante da casa daqueles que o temem. Aí a Bíblia diz que quando eles estão marchando, meus amados, quando eles estão marchando, Deus vai e permite que a nuvem e o anjo saiam. E eles começam também a entrar dentro da terra seca. Aí eu fiquei, meu Deus, olha que coisa forte. Todos, não ficou nenhum. Todos os egípcios entraram em terra seca. Enquanto o povo de Israel caminhava, eles vinham em força. Eles vinham em força.
Quando Moisés estava se chegando próximo do topo para atravessar, a Bíblia diz que da nuvem o Senhor olhou e tortou o eixo da roda. E aquilo que entortou a roda das carroças, a Bíblia diz que começou a pesar. Olha porque o diabo não pega na gente. Começou a pesar. E quando você jejua, e quando você ora, você se consagra, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. A Bíblia diz que a carroça pesava. Eles não conseguiam tocar no povo de Deus. Aí naquele momento que eles perceberam que não dava para tocar no povo de Deus, eles falaram: volta, volta, porque o Senhor é com eles. Volta, volta, porque o Senhor é com eles. Deus vai fazer algo grande nas nossas vidas, que o diabo, que as pessoas que se levantam vão reconhecer que Deus é na nossa vida. Vai ser testemunho, irmãos. Aí a Bíblia diz que naquele momento, que quando todos estavam dentro do mar, aí Deus dá ordem a Moisés. Interessante que Deus, irmãos, Ele pode fazer, mas Ele não faz nada sozinho. Ele conta conosco para fazer. Talvez aquilo que você espera que aconteça, não aconteceu porque você não tomou a iniciativa. Foi pregado aqui: sai da tenda, sai do lugar que te limita. Ah, meu Deus. Aí a Bíblia diz: Moisés, levanta, estende a tua mão. Quando Moisés estende a mão, aquele vento que soprava a água sai, e a água fecha e mata todos os egípcios. Aí eu perguntei, quando eu meditava no Espírito Santo: Espírito Santo, por que o Senhor fez questão de mostrar para nós que todos os egípcios estavam dentro do mar e todos foram mortos? Está na Bíblia. Aí Deus revela: havia corações obstinados, duros, que reclamavam e queriam voltar para o Egito. Só que já não havia mais ninguém no Egito. Já não havia mais geração no Egito. Deus falando para nós: mesmo se aquela pessoa quiser voltar para o Egito, ele não vai ser mais escravo, porque não havia mais ninguém vivo. Deus não te chamou para um lugar de escravidão. Deus não te chamou para se subjugar. Deus te chamou para reinar com Ele. Deus te chamou para a vitória. Deus te chamou para ser livre. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento eles atravessam. E todos nós sabemos que depois eles vão para o deserto. No deserto eles passam por lutas. No deserto eles passam por adversidade. No deserto ele passa por todas as situações, mas a vitória foi certa. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado ao deserto, foi tentado por diabo, jejuou 40 dias. Satanás tentou Jesus, mas Jesus dizia: está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Você vai passar pelo deserto, você vai passar pela luta, mas você vai virar para o diabo e vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Guardei a palavra em meu coração. Irmão, a visão deles era o céu. A visão daquele povo agora não era mais escravidão no Egito, mas era agora a nova Jerusalém. Me faz lembrar agora, nessa noite, no capítulo 6, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, um jovem diácono que estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz naquele momento que ele pregava o Evangelho, e todos que olhavam para a sua face era como face de anjos. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação de Estevão olhavam para ele com ódio, agarraram pedra, tacavam pedra em Estevão, tacavam. Imagina as pedras batendo na face, o seu corpo soltando a pele, o sangue pingando, a carne se transformando em fratura exposta, porque o ódio que ele estava era grande. Mas enquanto ele tacavam pedra em Estevão olhava para o céu. Ele não tirava os olhos da nova Jerusalém. Os olhos dele não estavam na Babilônia. Os olhos dele não estavam no Egito. Os olhos de Estevão estavam no céu. A pedrada vinha, as calúnias vinham, as acusações vinham, mas ele diz: eis que vejo o Senhor Jesus em pé. O Senhor Jesus, Ele só movimento em nossa vida. Glória! Glória! Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus colocou no meu coração
esse tema porque eu senti no espírito que há pessoas, certamente, que se encontram no Egito, que se encontram com uma vida morta, que não tem mais força para viver. A palavra do Senhor vai dizer: não podemos deixar de pregar Jesus. O Senhor Jesus, convicto dentro do seu espírito, dentro do seu coração, que aquele que estava morto reviveria, ressuscitaria. Foram até Cristo, o seu amigo. Talvez há pessoas que dizem: será que Deus de fato me ama para me deixar nessa situação? Deus sabe o momento certo de agir. A Bíblia diz naquele momento que Cristo vai até o sepulcro, tira a pedra. A pedra pode ser amarga, é você que tem que tirar. A pedra pode ser a falta de perdão, é você que tem que liberar perdão. A pedra pode ser a angústia, tem coisa que é você. E quando o discípulo tiraram, aquele homem que estava por trás daquele túmulo estava amarrado. Como é que um homem amarrado vai andar, irmão? Mas através da palavra do Senhor, aquele que estava preso em túmulo, ele anda. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. É Deus falando: minha filha, meu filho, sai do túmulo, sai da caverna, sai do Egito, sai da Babilônia. Se eu fiquei ali 3 dias e ressuscitei, você não vai ficar 4 dias, você não vai ficar 5 dias, você não vai ficar 1 mês, você não vai ficar 1 ano, você não vai ficar 2 anos. Deus está chamando nessa noite: sai do Egito, sai do Egito, sai do Egito, venha para fora, venha para fora. Glória! Aleluia! Glória! Louvado seja Deus! Aleluia! Meus irmãos, eu poderia pregar mais em nome de Jesus, mas para que não passe a hora, eu queria orar pelos doentes. Tem alguém que se encontra enfermo? Eu quero orar por vocês. Patológico, espiritual, não consegue dormir, tem sono. Eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que ponham as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.